Meu namorado acabou de falar algo que o torna incompatível comigo. Como dizer para ele que nosso relacionamento acabou? Eu, 45F, estou namorando meu namorado, 44M, há cerca de 1 ano. Quando conheci, ele já havia se separado da esposa e eles estavam passando pelo processo de divórcio, 8 meses após a separação. Normalmente não saio com homens que estão apenas separados, mas nós simplesmente tivemos uma conexão. Uma coisa que perguntei desde o início foi se ele queria ter mais filhos, porque eu não posso ter filhos por razões médicas. Ele sempre disse que não se importava com isso. A relação dele com os filhos é muito tensa, e eles não gostam de visitá-lo. Agora o divórcio foi finalizado. Eu avisei que ele iria entrar em uma espiral emocional, pois já vi amigos passarem pelo mesmo. E esse é um dos motivos pelos quais eu geralmente não saio com homens nesse período. Mas ele insistiu que ficaria bem. Ele não está bem, está completamente desmoronando. Sugeri que voltasse à terapia, mas ele não quer. Disse a ele para não deixar esses pensamentos e sentimentos apenas girando na cabeça e que falasse comigo se precisasse. Ele começou a falar sobre seus sentimentos, e um deles é que quer ter mais filhos. Ele mencionou isso em um fluxo de consciência em um áudio. Estou na fila de espera para uma esterectomia. Ele continua me mandando mensagens normalmente. Como eu confronto essa situação? Ele não tem realmente mais ninguém com quem conversar, mas na minha cabeça, nosso relacionamento já acabou. Edit, sobre a relação difícil com os filhos e a terapia. A relação com os filhos parecia ótima quando nos conhecemos. Mas conforme os trâmites do divórcio avançaram, eles começaram a demonstrar mais atitude e a fazer perguntas sobre finanças que eu não esperaria de crianças. Quando conheci ele fazia terapia, então fico perplexa com o fato de ele estar tão contra isso agora. Na verdade, esse foi um dos motivos pelos quais decidi ver aonde esse relacionamento poderia ir. Tivemos conversas muito francas sobre o fim do casamento dele, e ele aceitou aquilo que acredita ser sua parte na responsabilidade. Sendo eu do mesmo lugar que a ex-esposa dele, consigo enxergar coisas que eu também acharia difíceis de lidar. Obter uma visão externa seria complicado porque a família dele está do lado dele. Ele está morando com a irmã, e eles têm discutido porque quando os filhos dele são rudes, ela tenta corrigi-los, mas ele pede para que ela não faça isso. Edit 2. Uau! Vocês escreveram de forma muito mais sucinta aquilo que venho pensando. Honestamente, até ontem os valores dele estavam alinhados com os meus. Tivemos conversas muito francas e abertas sobre o fim do casamento dele e sobre como ele contribuiu para isso. Ele fazia terapia. Pelas descrições dele, as visitas com os filhos eram ótimas. Ele sempre os colocava em primeiro lugar e se certificava de planejar algo que ambos gostassem, já que cada um tem interesses diferentes. Tive alguns problemas de saúde e ele cuidou de mim, me desafiou a levantar e voltar a ser ativa. Ele também é uma pessoa atenciosa. Não é perfeito de forma alguma, mas eu gosto da companhia dele. À medida que o divórcio começou a ser resolvido, os filhos dele começaram a fazer perguntas que normalmente você não ouviria de uma criança. A ex-esposa pediu a ele para não discutir nada com eles, mas as perguntas demonstravam que estavam ouvindo algo de alguma fonte. Quando a filha mais velha disse que ele era horrível por simplesmente ter ido embora sem se despedir, ele a corrigiu e disse que não foi assim que aconteceu. Obviamente elas voltaram e perguntaram à mãe, que ficou furiosa e não deixou que ele as visse por 3 semanas. Depois disso, as atitudes delas começaram a mudar. Estou bem ciente de que só estou ouvindo um lado da história, mas a diferença entre as visitas, mesmo há apenas 6 meses e agora, é gritante. Atualização, 12 de março de 2025. Obrigada pelas respostas. Respondi o máximo que pude, mas depois começou a ficar um pouco repetitivo. Para aqueles que não viram minhas respostas e têm as mesmas perguntas, os filhos dele ficavam felizes em vê-lo quando nos conhecemos. Mas conforme o divórcio se tornou mais conturbado, eles começaram a dizer coisas que, na minha opinião, crianças normalmente não diriam. Se ele tivesse mencionado no início do nosso relacionamento que seus filhos não queriam vê-lo, isso teria sido um grande alerta para mim. Ajudar um amigo a passar por um divórcio e ouvir suas ideias ao longo do processo é bem diferente de ver a pessoa com quem você está fazendo isso, especialmente quando essas conversas envolvem coisas que significam o fim do relacionamento. Enfim, vamos à atualização. Nos encontramos e eu perguntei se ele estava ciente de que disse que achava que queria ter mais filhos. Ele disse que sim, que era uma possibilidade. Eu disse, você sabe que estou na lista de espera para uma esterectomia, certo? Ele disse que sim. Então eu perguntei, então, você entende que isso basicamente significa que nosso relacionamento acabou? Ele respondeu. Não precisa significar isso, podemos continuar nos vendo até eu decidir o que quero. Gente, eu quase caí da cadeira. Olhei para ele e percebi que ele, na verdade, nunca me conheceu de verdade. Qualquer pessoa que me conhece sabe que eu nunca aceitaria esse tipo de absurdo. Na hora, eu ri e disse, você quer que eu continue saindo com você enquanto você decide se quer filhos? E se decidir que quer, eu simplesmente devo sair de fininho? Isso parece justo para você? Ele disse que não, mas que ama estar comigo e não quer me perder. Eu disse a ele que já o havia perdido no momento em que ele me disse que talvez quisesse mais filhos. Agradeci por ele ter sido honesto comigo, mas expliquei que a consequência disso era o fim do nosso relacionamento. Disse a ele o mesmo que diria a um amigo, resolva sua relação com os filhos que você já tem antes de pensar em ter mais. E dei a ele um livro sobre o assunto. Fui embora e chorei. Vou sentir muita falta dele.
Ele ainda está me mandando mensagens, mas talvez eu o bloqueie em breve.